pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Dalto, professor de Geografia aqui do Brasil, e estamos agora retornando às nossas aulas, Com a nossa unidade 8, lá na página 177 da nossa apostila. Caso vocês não tenham feito ainda o download da nossa nova apostila, por favor, entre lá na sala do Class, que ela já está disponível para vocês começarem a ler, fazer os exercícios, para vocês chegarem no vestibular preparado. Bom, vamos dar início então à nossa unidade número 8. Essa aula também, unidade 8, nós vamos continuar dividindo cada unidade em duas frentes. Essa frente será sobre as paisagens naturais do globo e nós vamos estudar sobre as principais características gerais sobre as paisagens naturais do globo. Vamos falar também sobre as zonas polares e as zonas temperadas. Como é de costume, desde a nossa primeira apostila, deixarei um resumo de toda a aula. Vamos fazer exercícios resolvidos juntos durante essa aula e deixarei 3 exercícios propostos na sala do Class. Então, pessoal, iniciando a nossa aula agora, eu pergunto para vocês estarem refletindo o que é uma paisagem, como que vocês caracterizam uma paisagem, como que vocês veem uma paisagem. Segundo o geógrafo Milton Santos, a paisagem é definida tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança, ou seja, tudo aquilo que vemos ao olhar para o horizonte é uma paisagem. Então, pessoal, a paisagem também ela pode ser também natural ou ela pode ser modificada. Como assim, professor? Natural e modificada. A paisagem natural, eu vou dar alguns exemplos, como também nós temos as montanhas, os desertos, algumas partes sobre os polos também, principalmente a Antártica, onde que a população não ainda conseguiu alcançar aquela localidade. Então, ela não foi modificada, não teve ação direta do homem, E ela pode ser modificada, uma paisagem modificada, que nós vemos todos os dias. Uma ponte, um prédio, uma cidade, um bairro, uma área que antes ela era florestal e agora ela está sendo desmatada, ou seja, está tendo ação do homem. Então, uma área modificada, vocês têm sempre que lembrar, é uma área onde que já houve alguma modificação, onde o homem já chegou, onde que ele já modificou pelas suas características originais. Então, essa é uma paisagem modificada, tá bom? Então aqui, pessoal, eu coloquei alguns exemplos de algumas paisagens que nós vamos estudar ao longo da nossa aula e nas próximas aulas também. Então são as florestas pluvial tropical, as florestas temperadas, florestas coníferas, a tundra, savana, estepe e pradarias e vegetação deserta também. Aí, pessoal, nós começamos agora a nossa aula também falando sobre as principais características sobre as zonas polares, Onde que se localiza as principais zonas polares. Aqui, como vocês podem estar vendo, eu trouxe 2 globinhos para vocês. Nós temos aqui este daqui que é a Antártica e esse daqui é o Ártico. Olha só, vocês podem estar vendo aqui os Estados Unidos e aqui em alguma parte sobre a Europa também. E aqui nós temos a América, olha aqui o cantinho aqui do Chile, da América, e algumas outras localidades, a África, aqui nós temos a Oceania. Então, esses são as 2 principais polos que nós temos, ou melhor, os únicos 2 polos que nós temos, Então, a temperatura nessas localidades, elas podem variar entre 10 graus positivos e 40 graus negativos. Existe pouca precipitação nessas localidades, em forma de chuva. É a razão da baixa evaporação da água, A presença de ventos fortes, principalmente sobre a Antártica, nós temos ventos muito fortes nessas localidades. O eixo de inclinação do globo terrestre, ele impossibilita a incidência dos raios solares também. Lembre-se, nós já tivemos lá na nossa primeira aula da nossa apostila, falando sobre a incidência dos raios solares. Existe uma inclinação sobre os raios solares. E também a umidade relativa nessas localidades, ela fica em torno de 70% nos meses mais frios e 80% no verão, Então, essas são as principais características das zonas polares também. E agora, falando sobre a vegetação, sobre as zonas polares, as principais características gerais. Eu coloquei um pouquinho sobre o clima,
sobre os raios solares. Coloquei várias características para vocês estarem vendo. Agora aqui, pessoal, eu vou falar sobre a vegetação sobre as zonas polares. Aqui eu coloquei duas fotos para vocês estarem vendo, né? Sobre as áreas polares também, como elas estão se modificando ao longo do tempo, essas áreas, né? A vegetação, ela é de tundra, ou seja, significa terra estéril, ou seja, sem árvores. Não existe árvores naquela localidade. Vocês podem ver que existe alguma vegetação bem ralinha, né? Bem pequenininha, né? Daí no caso, né? Algumas graminhas, algumas poucas coisas naquela localidade. Pela baixa temperatura existente naquela localidade e também por não haver muita incidência de raios solares, né? O que faz a vegetação não conseguir se desenvolver ao longo também do tempo também. A cobertura vegetal ela se divide em dois tipos, ártica e alpina. Vamos ver agora as principais características de cada uma. A ártica, ela se localiza no Polo Norte, é o bioma mais seco e frio do planeta. Com a quantidade de chuvas são mínimas, a incidência de luz solar é pouca. O solo fica coberto de neve na maior parte do ano. Somente nos meses mais quentes que a camada superficial do solo descongela, formando pântanos, né? Ou seja, algumas outras características sobre as vegetações. A tundra alpina, ela é presente no topo das montanhas muito altas. O frio não impede a drenagem do solo, gerando uma vegetação composta por ervas, arbustos e musgos. Os alces são um dos animais habitados a este ambiente, né? Então, a tundra é uma das características também sobre a vegetação nas zonas polares, né? Então, essas são as principais características que eu preciso que vocês entendam sobre a vegetação sobre as zonas polares, né? Então, as zonas polares, elas não conseguem desenvolver grandes vegetações por duas características principais. Primeiramente, sobre o frio, nós temos frio muito intenso, como a gente já falou, né? Pode chegar até menos 30 graus, né? Já registros até mais do que isso, né? Daí, no caso, de frios muito intensos nessas localidades. E também, pessoal, como a gente viu, existe pouca pluviosidade naquela localidade. Não existe grandes precipitações de chuvas, né, naquela localidade. E uma outra característica para não haver uma vegetação densa, como nós temos em algumas outras partes sobre o globo, é sobre a falta de o quê? Dos raios solares, né? A incidência dos raios solares pelo eixo da Terra não permite o quê? Que os raios solares chegam com muita intensidade para ver o desenvolvimento da vegetação, né? Porque os raios solares, eles são muito importantes para o processo de fotossíntese das plantas também. Aí aqui, pessoal, eu trago para a gente dar uma refletida, né? Porque este assunto sobre as zonas polares pode ser um tema de redação também. Também pode aparecer na sua prova como uma questão interdisciplinar também, né? Então eu trago para vocês. Quais as consequências do derretimento das calotas polares, né? Quais são, para nós aqui que nós estamos morando aqui na América do Sul, especialmente no Brasil, especialmente em Londrina ou em toda a região, quais são as consequências? Nos últimos anos, pessoal, vários pesquisadores estão estudando, entendendo as mudanças climáticas, né? O que está acontecendo com o nosso planeta? O que está acontecendo com o Ártico, com o Antártico? O que está acontecendo com o gelo? Se o gelo, a partir do momento que ele derreter, os índices dos oceanos, eles vão aumentar. Algumas cidades do litoral, não somente do Brasil, mas do mundo inteiro, elas podem ser, pessoal, engolidas, né, entre aspas, pelas águas. Então aqui eu trouxe algumas reportagens dos últimos 2 anos, 1 ano, que diz que os cientistas fazem alerta sim, sobre o aquecimento global e ele vai ser irreversível para o planeta. Ou seja, nós vamos chegar a um ponto sobre o aquecimento global, nós vamos chegar a um ponto que as nossas calotas polares elas vão se derreter, que o nosso Ártico, que nossa Antártica pode chegar a um ponto de praticamente desaparecer, que isso não vai ter volta mais. Então, a Groenlândia, como mesmo coloquei aqui,
nessa notícia, bateu o recorde de degelo nas calotas polares em 2019, né? Então, daí, pessoal, é um índice alarmante, é muito triste nós vermos isso, e muitos governadores, muitos cientistas ainda acreditam que não está vendo este problema. Mesmo a gente tendo índices confiáveis que estão provando isso, né, pessoal? Então, nós temos que ver uma relação grande entre homem e natureza. Nós não podemos mais separar natureza e homem, porque o homem está atingindo, está agredindo a natureza. E aqui, no caso, como nós estamos trazendo, é sobre as zonas polares, especificamente sobre as calotas polares. Aí eu peço para vocês fazerem uma reflexão curta. Essa imagem aqui, pessoal, do urso, daí no caso, ele está em uma simples pedra de gelo, né? Está pendurado. Olha só, toda a sua volta existe água que já foi derretida. Essa água que já era gelo está derretida. Por quê? A sua fonte de alimento, que está também debaixo do gelo, ou está em algumas pequenas áreas onde existia água, está desaparecendo. Primeiramente, por causa do homem, que ele está lá pegando o seu alimento e trazendo para o seu próprio consumo, está deixando ele sem alimento. E segundo, nós estamos destruindo o gelo, que seria, entre aspas, a terra deles, onde que eles moram. Então, essa foto, o que será que está passando? O que será esse urso polar está olhando à volta? O que ele deve estar no seu pensamento, né, de animal? O que ele está pensando? O que está acontecendo com o mundo? O que o homem está fazendo com o meu mundo, né? Então, pessoal, essas fotos eu peço para vocês prestarem muita atenção. Porque isso pode ser uma questão de vestibular, isso pode ser uma questão também de redação, também que pode aparecer para vocês. E eu não quero aqui, como professor, como ajudante de vocês, se vocês chegarem a uma universidade que vocês desejam, não sejam surpreendidos. Então, vamos começar a partir de hoje pelo simples ato da gente estar fazendo nosso dia a dia, pensando o que eu estou causando na natureza. O que eu estou causando pelas calotas polares. Um simples fogo, um simples carro que não esteja bem calibrado, ele pode estar prejudicando, sim, as nossas zonas de calotas polares. Pode ser uma coisa muito insignificante, mas cada um fazer algo insignificante, esse total vai ser muito grande e isso vai chegar a atingir as nossas calotas polares. Então, pessoal, vocês vão começar a perceber que a partir da nossa apostila número 2, da nossa unidade número 8, até o nosso final do nosso curso, eu vou começar a trazer alguns assuntos também para vocês estarem refletindo com uma análise mais crítica. Porque esses assuntos eles podem aparecer em questões interdisciplinares e também ele pode estar presente numa redação, ou seja, num tema de uma redação para vocês. Então, a geografia, ela consegue fazer isso, né? Trazer um tema específico, que pode ser durante a nossa aula, e trazer uma análise crítica para vocês estarem refletindo sobre determinado conteúdo, para quando aparecer isso na sua prova, seja ela uma questão aberta, uma questão fechada ou uma redação, vocês conseguem argumentar. Tá bom? Então fique muito atento que nossas próximas aulas eu vou trazer sempre essas questões para a gente estar discutindo na aula e eu quero que vocês lá na sala do Class falem para mim, escreva para mim e digam o que vocês estão achando dessa novo modelo que eu estou agora lecionando para vocês terem uma análise mais crítica, seja ela numa questão aberta, fechada ou numa redação. Tá bom? Então agora vamos falar sobre as zonas temperadas, né? As zonas temperadas, elas se dividem em duas áreas, né? Temos a zona temperada do norte e temos a zona temperada do sul. A zona temperada do norte, ela fica entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Já a zona temperada do sul, ela fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico.
Vamos olhar aqui no mapa a sua localização agora. Então, são essas duas áreas verdes que nós temos. Uma é a zona temperada do norte e embaixo nós temos a zona temperada do sul, né? Então, aqui nós temos essas duas áreas. Vocês podem ver, como eu falei lá na questão anterior sobre os polos, por que não há vegetação? Aqui fica mais explícito, né, para vocês, né? Por causa do eixo da Terra, né? Ou seja, os raios solares, eles não conseguem atingir com uma totalidade todas essas áreas, né? As zonas temperadas, elas existem tanto no norte quanto no sul, né? E ela fica entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Nós temos a zona temperada do norte, e no sul existe entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, né? Então são essas duas áreas verdes no mapa, e também vocês podem acabar vendo, principalmente sobre aqui na América, né, no caso, as suas localizações, né? Então, as características gerais sobre as zonas temperadas os invernos, eles são rigorosos em algumas áreas, em algumas localidades. O inverno ele é bem rigoroso, ou seja, existem temperaturas negativas por alguns dias, alguns meses, né? E os verões, eles tendem a ser com temperaturas muito elevadas também. Então, nós temos o quê? Uma outra característica, né? Estações bem definidas, invernos bem rigorosos e verões bem quentes. Existe grande quantidade de chuvas também nessas localidades também. Sua precipitação é mais igualmente distribuída durante o ano, exceto no interior dos continentes. Algumas localidades também entre essas zonas temperadas, tanto quanto no norte quanto no sul, mais em direção ao centro dos continentes, né, ou seja, o interior dos continentes, essas chuvas tendem, algumas épocas do ano, não serem muito regulares também. E algumas áreas, como o temperado oceânico e o temperado continental também, né? Lembre-se, temperado oceânico fica na parte oceânica e temperado continental fica sobre o continente também. Mas umas características gerais que vocês têm que guardar, que existem duas áreas bem distintas, né? Que é a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. Tá bom? Agora vamos ver sobre a vegetação, sobre as zonas temperadas, né? Então, as zonas temperadas, sobre a sua vegetação, as folhas, elas caem no inverno, garante uma riqueza de nutrientes no solo, a qual adquire uma coloração mais escura, né? Então, as folhas tendem a cair, né, durante o inverno, no finalzinho do outono, né, já praticamente as árvores já não existem mais folhas, elas caem, então elas acabam tendo uma grande quantidade de nutrientes também, e essas folhas são muito importantes para a adubação também, né? Ou seja, vários nutrientes para as próprias plantas também, né? Elas utilizam, porque essas plantas são características próprias dessas localidades, já sabem, já tem né, a sua distinção, né, no caso, que vai ter um período mais seco e mais frio, né, um frio bem rigoroso. Então, essas folhas, elas servem também para o quê? Proteger essas plantas durante o inverno, né, durante a precipitação de neve, para que não chegue o quê? Elas a morrerem também. E também elas ajudam a manter o quê? A umidade do solo, para essas plantas estarem o quê? Aproveitando essa umidade, essa água que contém o solo, para ela passar neste período, né, de inverno que é muito rigoroso. A folha é composta por 3 grupos principais de árvores: a decíduas, a caníferas e as folhas largas. São as principais, tá, pessoal? Existem algumas outras, mas eu tenho as principais que possam aparecer nas suas provas. As árvores, elas se caracterizam por possuírem raízes profundas. Então, isso auxilia muito, pessoal, nessas localidades, as plantas a não chegarem a morrer durante o período de inverno, né, que é bastante rigoroso em algumas localidades, né? A exploração das florestas temperadas é bastante antiga. A busca por madeira e expansão das áreas agrícolas, né, também, e pecuárias são as principais causas de desmatamento, né, nas zonas temperadas, suas vegetações, né? As principais áreas florestais nessas localidades já estão entrando em extinção.
Aqui eu coloquei para vocês duas imagens, né, para vocês estarem entendendo melhor a vegetação nas zonas temperadas, que é diferente para quem mora aqui no Brasil, né, principalmente, né? Então, vocês podem ver, como mesmo eu coloquei no texto, as folhas, elas começam a ter uma coloração diferenciada. Essa coloração já é o quê? Um indício que essas folhas vão começar a cair, vai começar a forrar toda a parte do solo. E também é um indício que o inverno já está próximo, né? Ou seja, os nossos ancestrais, pessoal, eles sabiam, principalmente durante a agricultura, que a partir do momento que essas folhas começassem a cair, era um sinal que o inverno já estava se aproximando. E quando essas árvores, né, esses galhos, as folhas começavam de novo a brotar, era um sinal que o inverno estava já indo embora. A primavera e o verão já estava chegando. Ou seja, naquela época não existia a meteorologia tanto avançada como hoje, né, as tecnologias em geral. Então, eles acabavam utilizando, por muitas vezes, das quedas das folhas das árvores para saberem se é uma época mais fria ou uma época mais quente. E outra figura, né, que é o mapa, daí no caso, eu trouxe a distribuição das florestas temperadas no mundo. Essa daqui é uma projeção de 2010, tá bom? Eu não acabei encontrando uma projeção mais nova. Então, a gente pode ver nesses tons mais verdes daí, aonde que se concentra as florestas temperadas, né? Lógico que aqui é um mapa pequeno, então às vezes pode ter alguma área ou outra com um pouco menos, porque de 2010 até agora 2021, às vezes acabou sofrendo uma redução. Mas nós podemos ver que as florestas tropicais, elas estão praticamente na linha mesmo onde que está o quê? A zona temperada norte ou zona temperada sul, né? Existe pouca floresta aqui, ó, sobre a África do Sul, sobre costa, né, da América do Sul, né, sobre o Chile, Argentina, Uruguai, um pouco aqui no Brasil. Aqui também nós temos principalmente sobre Canadá e Estados Unidos. Aqui Austrália também, um pouco também aqui na Austrália. E também sobre a Europa, né? Alguns pontos mais específicos também sobre a Europa, tá bom? E também aqui sobre a Ásia, também alguns pontos mais específicos ali próximo principalmente à China. Então, essas são as principais características sobre as zonas temperadas, as suas características principais, e também sobre a vegetação. Aí eu trago novamente, para a gente poder fazer um debate rapidinho, como estão as florestas temperadas no mundo. Eu acabei mostrando para vocês um mapa sobre as principais localidades, né? Sobre as florestas, a vegetação no contexto geral, né? E aqui eu trouxe para vocês 3 reportagens que falam o fim das florestas temperadas, que é uma reportagem de 2010, e eu trouxe uma outra aqui também, de 2010 não, pessoal. O fim das florestas temperadas, né? Que é uma reportagem de 2020, e uma outra aqui de 2020 também, que fala assim: Trump pressiona para ampliar o desmatamento na maior floresta temperada intacta do mundo, que está nos Estados Unidos. E também uma outra reportagem, essa é de 2021, que fala assim: mudanças climáticas já impactam a maior floresta temperada da América do Norte, né? Então a gente pode ver, pessoal, que o impacto sobre as mudanças climáticas, ela está diretamente relacionada também sobre o fim das florestas, ou seja, o homem está desmatando, está queimando, né, nos Estados Unidos, principalmente. A gente vê muitas reportagens também, Europa, Oceania, algumas vezes também, as grandes quantidades de queimadas em determinadas épocas, principalmente em épocas de verão, que as temperaturas, como eu já falei, nessas zonas temperadas, são muito elevadas, aproxima-se de 40 graus. É um clima de 40 graus, mas muito secos em algumas quantidades, né, em algumas localidades sobre a América do Norte, né? E existe o quê? O processo sobre a Revolução Verde, que vocês vão acabar estudando um pouquinho mais para frente, comigo e com a professora Heloísa, que vocês vão ver mesmo que a partir sobre a Revolução Verde houve um aceleramento sobre o desmatamento, sobre as queimadas, para poder existir o plantio, principalmente na parte do agronegócios, né? Ou para a pecuária também. Então, desmatar as florestas, vocês estão provocando um aumento
além dos gases do efeito estufa, né, estão aumentando o efeito dos gases estufas, vocês estão provocando duas coisas que nós vimos aqui na nossa aula, ok? O desmatamento das florestas, que pode causar, né, o aquecimento global, e também o degelo, né, dos polos, tanto quanto norte ou polo sul também, que são causadas também pelo desmatamento das nossas florestas. Aqui especificamente nós estamos falando sobre as florestas temperadas, que são muito importantes para o mundo e principalmente, pessoal, para a nossa biodiversidade, como também é importante, como nós vamos ver nas próximas aulas, sobre a floresta amazônica, cerrado, atlântica, que é mais características aqui nossas, né? Aqui do Brasil, que nós estamos falando contextos gerais sobre as florestas temperadas, que estão cada vez mais sendo desmatadas pelo homem e estão mudando, né, pessoal, nossas paisagens. Eu expliquei lá no comecinho da nossa aula o que é uma paisagem, como que ela se modifica, o que é uma paisagem natural, uma paisagem modificada, né? Aqui nós temos, olha só, aqui o próprio texto traz a maior floresta temperada do mundo, intacta do mundo, ou seja, é uma área da vegetação, da paisagem natural, ou seja, o homem está modificando essa paisagem natural para os seus fins, dos seus lucros, tá bom? Caminhando para o nosso final da nossa aula, então nós vimos o quê? As principais características da zona polar e da zona temperada. Vimos também que a vegetação na zona polar pode ser dividida em duas, ártica e alpina. Nós vimos as principais consequências do derretimento das calotas polares. Nós vimos que o planeta se divide em duas zonas temperadas. Lembre, zona temperada do norte e zona temperada do sul. Nas zonas temperadas, as folhas caem no inverno. As florestas da zona temperada estão quase extintas, né, pela ação do homem e estão sendo incentivadas, infelizmente, por alguns governos também. Alguns países, principalmente da Europa, estão reflorestando algumas áreas das zonas temperadas, ou seja, das nossas florestas temperadas. Alguns países estão com essa iniciativa, né, de estar reflorestando algumas áreas, tá bom? Indo agora para a nossa questão, né, como que esse conteúdo ele pode cair no vestibular, eu trouxe uma questão da FATEC, que ela fala assim: analise as seguintes descrições geral de um tipo de vegetação. Então, ele está pedindo para você ver, né, analisar de acordo com o texto qual é o tipo de vegetação. E o texto ele diz assim: ocorre em climas estacionários com períodos frios e quentes bem marcados. As temperaturas de inverno podem chegar abaixo do ponto de congelamento, ou seja, abaixo de zero. As plantas são úmidas, com estrutura e composição distintas, conforme a área de ocorrência, ou seja, cada localidade nós temos o quê? Uma composição e uma estrutura das plantas. A queda das folhas nas estações secas equilibra as plantas para que elas transpiram menos, consigam atravessar os períodos de escassez de chuva e do frio também, como eu já falei anteriormente também. As árvores têm, em geral, de 40 a 50 metros de altura e possuem folhas delgadas e largas, como os plânctons, a vegetação das mais destruídas do mundo. Analise o nome do tipo de vegetação correspondente com a descrição, né? Ou seja, a descrição do vídeo. Aí ele faz a alternativa A, B, C, D e E. A. Floresta tropical semi-úmida, vegetação mediterrânea, floresta temperada, savana tropical, floresta boreal. Então, pause o vídeo e faz questão, depois eu te dou a resposta. Vamos ver no texto onde estão as principais características. A resposta correta é a alternativa C, né? Florestas temperadas, ou seja, são aquelas que eu acabei de dizer no texto, né? São que as vegetações mais destruídas do mundo, né? Como eu já falei, né? Como eu mesmo expus no nosso resumo, está entrando em extinções. Lembre-se que o texto também ele traz que as folhas que elas caem durante o inverno, elas forram o nosso solo para o quê? Poder aquelas folhas manterem toda a umidade do solo naquela localidade, porque o inverno ele está chegando. A planta, né, especificamente a árvore, vai precisar daquela umidade para o quê? Passar o período de seca e o período de inverno. Por quê? Geralmente no período de inverno, seja aqui no Brasil ou na América do Norte, em alguns países, a época do inverno é a estação mais seca e mais fria também, né? Então elas precisam dessa umidade. Essas são as principais
características. Além que o texto trouxe algumas complementações, como ele trouxe também a altura das árvores e as folhas delgadas, né, largas como plantanos. Isso também tem lá na apostila de vocês, na página 177 e 178, que explica os tipos de folhas e as suas principais características, onde que elas se localizam de acordo com a vegetação. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, na próxima aula nós vamos continuar com o mesmo assunto, paisagens naturais do globo, mas a gente vai ver o quê? A zona tropical e o clima e vegetais extrazonais. Então, eu peço para vocês estarem fazendo o exercício da apostila de relação a este com o conteúdo. Faça os 3 exercícios que estão lá na sala do Class também. Veja e reveja a sala quantas vezes forem necessárias. Dúvidas pessoais, só vocês estarem entrando em contato pelas redes sociais comigo que eu estarei ajudando e auxiliando vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.